A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma vez, nós queremos dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para conversar com a sua família e partilhar com você a palavra de Deus. O programa de hoje vai trabalhar uma das questões que atinge não só as igrejas brasileiras, mas penso também as igrejas no mundo inteiro, o problema do sincretismo. Nós vamos tratar deste tema à luz de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque certamente Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que recebemos mais uma vez o reverendo Ronaldo Lidório, que está conosco durante todo esse mês de outubro aqui na nossa sessão de entrevista. E hoje nós vamos tratar da questão do sincretismo religioso. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado, prazer todo meu estar participando desse programa aí que tem atingido o coração de tanta gente. Reverendo Ronaldo, quais os sinais do sincretismo religioso na igreja evangélica contemporânea? Talvez o principal sinal seja a manipulação da própria palavra de Deus em benefício próprio em um ambiente mercadológico e financeiro. Eu poderia, por exemplo, citar que uma das igrejas que mais cresce na África hoje é uma igreja evangélica extremamente sincrética, chamada Igreja do Espírito Santo, uma igreja em que, em sua fundação, alguns anos atrás, o fundador dessa igreja se apresentou como uma encarnação do Espírito Santo na Terra, uma igreja que constrói escolas, clínicas, possui um grande trabalho missionário. Então, o sincretismo religioso, ele entrou na igreja evangélica contemporânea. Este não é apenas a realidade do nosso Brasil, mas especialmente na África, em partes da Ásia, encontramos esse sincretismo realmente, assim, poderosamente crescendo no meio do povo de Deus. Em que os sinais do sincretismo religioso diferem das Sagradas Escrituras? O sincretismo religioso, com os seus principais sinais, especialmente o que eu citei da manipulação da palavra de Deus, difere das Sagradas Escrituras, uma vez em que as Escrituras são abordadas apenas para benefício próprio, para a manipulação da própria massa, da compreensão da sociedade que ali ouve o pregador, ou participa de um culto, ou ouve uma exposição bíblica, apenas para retirar dessa massa algo de seu interesse. Infelizmente, em nosso Brasil hoje, a retirada de suas posses, de suas economias, de seu dinheiro, em um apelo mercadológico assim que tem sido contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é claríssima, ela se propõe a expor Deus, a expor o relacionamento do homem com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendo, hoje nós vemos aí lenço ungido, o copo com água, muitas formas de sincretismo. Qual a resposta da igreja em relação a esse tipo de manipulação que o senhor acaba de colocar? Porque nós vemos tais elementos acontecendo ou presentes na própria igreja evangélica brasileira, muitas vezes ficamos constrangidos de identificar em tais atitudes, em tais processos, em tais elementos, algo que seja não apenas sincrético, contrário à palavra de Deus, mas destrutivo realmente de um culto a Deus que seja genuíno. Nós precisamos perder este nosso medo de acusar aquilo que realmente não é de Deus em nosso meio. Eu posso lhe falar que essa não é uma realidade apenas do nosso Brasil. Tais apelos financeiros de manipulação de massa acontecem em todo o mundo e vem apenas distanciar o homem daquilo que Deus quer. Deus não quer o seu dinheiro ou apenas uma crença infundada ou a geração de uma ilusão em sua mente. O que Deus quer é olhar nos seus olhos e lhe convencer de que você precisa do Senhor Jesus em sua vida. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. A igreja não é o Evangelho, nós não somos o Evangelho, os missionários não são o Evangelho. E boa parte deste apelo mercadológico que nós vemos aí é apenas a deturpação do Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, proposta de Deus para todo homem. Um pastor amigo nosso, não vou citar o nome, mas de lá de Belo Horizonte, me contou certa feita que chegou para fazer uma visita na casa de um dos seus membros
e aí um desses pregadores da televisão tinha mandado colocar um copo com água, né? E a membro da igreja dele estava lá e ela estava com um copo de água. E quando ele chegou, ficou toda constrangida. Como é que nós devemos, enquanto igreja, nos portar diante de fatos como esse, que também têm sido introduzidos dentro das igrejas? A solução do assunto sincretismo religioso dentro das igrejas genuinamente evangélicas deve ser tratado com a exposição bíblica, com o estudo da palavra de Deus. Nós muitas vezes escolhemos temas que não são temas nem atuais e nem relevantes para deles tratarmos em nossas escolas dominicais, em nossos cultos, na conversa com os irmãos, no discipulado, enquanto há assuntos assim extremamente relevantes, necessários serem abordados e que pastores, mestres, expositores da palavra precisam abordar com eficiência e com clareza. E um deles é esse sincretismo religioso. Isso não é apenas algo que entrou em uma igreja que se deturpou da palavra de Deus, mas entra na casa de todos, pela TV, pelo rádio, vemos nos outdoors, nos apelos, nos diálogos onde nós estamos, na universidade. Outro dia encontrei uma senhora que pediu que eu orasse também por um copo d'água que está em cima da sua geladeira, dizendo que ao beber esse copo d'água ela queria ser curada de um câncer. É interessante notar que quem lhe disse que ela tinha um câncer foi justamente um pastor que propôs que ela colocasse o copo de água sobre aquela geladeira a troco de algum recurso financeiro. Ela não havia feito nenhuma consulta médica, não havia feito nenhum exame e assim por diante. O povo de Deus ingênuo, ele tem caído em armadilhas mercadológicas, porque muitas vezes nós nos calamos e não queremos dizer que isso é carnal, que isso é mundano e muitas vezes isso é diabólico. Reverendo, nós vamos ficar por aqui hoje, porque vamos voltar ainda no nosso próximo programa, quando estaremos abordando a questão do culto verdadeiro, né? Será que estamos prestando um culto verdadeiro? Teremos a oportunidade de entrevistá-lo. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após a mensagem que Deus preparou através do Reverendo Hernandes, também abordando o tema sincretismo religioso. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Com gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Com gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Toda glória, louvor e honra sejam somente a Ti, pois és digno, pois és digno. Com gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Com gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Nós estaremos então tratando deste tema anunciado, que é o sincretismo, o abandono do verdadeiro evangelho. Nós estamos percebendo
que no mundo inteiro há uma grande tendência para o afastamento da verdade, para a apostasia da fé, para uma mistura da fé cristã com outras práticas estranhas à palavra de Deus. E esse resultado nós chamamos de sincretismo. Se você olhar a cultura brasileira, favorece muito ao sincretismo, porque o Brasil é uma miscigenação de raças. Índios, negros e brancos se misturaram, formando um caldeamento de raças. Também, do ponto de vista religioso, nós somos uma mistura. Temos a pagelança indígena, temos o catolicismo português e espanhol, temos o kardecismo francês, temos os cultos afros. E esta mistura de várias crenças e crendices gerou o que nós chamamos de um sincretismo, várias crenças misturadas. Quando você bate tudo isso no liquidificador, você tem um produto. E esse produto não é o Evangelho. Este produto não é a verdade. Este produto é um desvio e uma negação da verdade simples e pura do Evangelho da graça, do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, denunciou essa tendência de se abandonar o verdadeiro Evangelho por outro Evangelho, um Evangelho diferente, que na verdade não é Evangelho, é um outro Evangelho, é um falso Evangelho. É quando você agrega ao Evangelho alguma coisa, algum rito, alguma prática, alguma crendice, que é estranha à palavra de Deus. É quando as pessoas dizem que a simples fé no Senhor Jesus não é suficiente para a salvação. Você tem que agregar as obras da lei, ou algum ritual, ou alguma prática religiosa, a verdade simples e pura da salvação em Cristo, mediante a fé. A igreja da Galácia estava abandonando o verdadeiro evangelho e trocando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, que era um falso evangelho. No Brasil, nós estamos assistindo com muita tristeza o crescimento explosivo da igreja chamada evangélica. Mas o que está crescendo no Brasil não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho, é um semi-evangelho, é um evangelho híbrido, sincrético, um falso evangelho. E nós queremos, mais uma vez, neste programa, erguer a nossa voz para denunciar esse desvio da verdade, para dizer que nós precisamos de voltar às Escrituras. Nós precisamos de pregadores comprometidos com o Evangelho, de púlpitos que sejam veículos da proclamação da verdade de Jesus Cristo. Nós não podemos nos impressionar com o crescimento numérico. Se este crescimento numérico não expressa a realidade da pregação da verdade, do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos assistindo é a explosão de uma igreja mística. A igreja que fala de sal grosso, uma igreja que proclama óleo ungido, uma igreja que põe um copo de água em cima do rádio e da televisão e depois bebe esta água orada ou fluidificada, como se tivesse virtudes espirituais daquela água. Uma igreja que está acostumada a campanhas e correntes, a novenas, entendendo que há um poder místico nessas práticas. Uma igreja que apenas mudou o rótulo. As pessoas vieram do paganismo, com as suas crendices, com as suas práticas, e agora chega no reduto evangélico. Nós trocamos apenas o rótulo, mas mantemos essas pessoas prisioneiras do mesmo misticismo, onde as pessoas precisam agora ter uma rosa ungida, um lenço ungido, uma toalha suada, como se ela
tivesse virtude no suor de determinado pregador. Nós temos que bradar a nossa voz e dizer que estas práticas são estranhas à palavra de Deus e conduzem o povo pelas veredas sinuosas e tortuosas do engano, do equívoco, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Isto é sincretismo e não o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos assistindo também uma igreja pragmática, uma igreja que está preocupada não com a verdade, mas com o que funciona. Uma igreja que não pergunta, isto é certo? Não, ela pergunta, isso dá certo? Esta igreja está interessada em resultados e não em fidelidade à verdade. Esta igreja é aquela que faz uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, o que o povo gosta, o que o povo deseja. E então esta igreja é uma igreja supermercado, que expõe no seu balcão o produto que o cliente quer. O que as pessoas querem? Saúde? Prosperidade? Milagres? É isso que nós vamos oferecer. As pessoas não estão pregando para salvação, elas estão pregando para serem populares. O que interessa para elas é que seus templos fiquem lotados, é que a multidão chegue, é que a multidão aplauda, é que a multidão receba o que ela está procurando, o que ela está buscando. Mas nós estamos sonegando desta forma ao povo o trigo da verdade e dando ao povo a palha das ideias humanas, das doutrinas humanas, de um pragmatismo religioso. O Senhor Jesus Cristo jamais agiu assim. Sempre que as multidões o procuravam apenas interessada no pão que perece, o Senhor Jesus Cristo desviava-se da multidão. Ele veio para trazer salvação. Ele não veio para ser um rei político. Ele não veio para ser um mestre apenas de lições bonitas da moralidade. Ele não veio apenas para ser um milagreiro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para trazer redenção da morte eterna, salvação da condenação eterna. Nós não podemos fazer da igreja um supermercado religioso para vender a graça de Deus por dinheiro. Esta é uma igreja pragmática e não uma igreja agência do reino, uma igreja verdadeira. Nós estamos assistindo também uma igreja que está se tornando empresa e muitas vezes cuja finalidade é o lucro. Estamos assistindo igrejas sendo abertas como franquias. Estamos assistindo igrejas se tornando uma agência econômica e financeira. Já se diz a boca miúda pela nação brasileira que pequenas igrejas já são grandes negócios, onde pregadores gananciosos e inescrupulosos transformam a igreja numa empresa particular ou familiar, transformam o evangelho num produto lucrativo, transformam o púlpito num balcão, transformam os crentes em consumidores e desta maneira o vetor que governa essas igrejas é o lucro. Esta não é a igreja do Senhor Jesus. Este não é o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Deus é uma agência da verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é uma agência da proclamação da palavra de Deus, do evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não estamos seguros se essas igrejas evangelizam para arrecadar dinheiro ou se arrecadam dinheiro para evangelizar. Nós não podemos concordar com esta prática de igreja supermercado, de igreja empresa, que transforma a finalidade última da igreja no lucro. O Evangelho de Cristo recebemos de graça e devemos proclamá-lo de graça. De graça recebestes, de graça dai. A salvação não é comprada, não é merecida, ela é oferecida gratuitamente. É muito triste constatar isso. Mas nós estamos assistindo, dentro dos redutos chamados evangélicos, o desengavetamento das indulgências da Idade Média, onde muitas vezes
se arrebata o último centavo do bolso das pessoas de maneira esperta, inescrupulosa, deixando uma imagem de que a finalidade da igreja é a arrecadação de dinheiro e não a proclamação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Denunciamos esta prática, discordamos desta prática e queremos convocar o povo brasileiro a conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não temos que ser prisioneiros deste misticismo, deste sincretismo. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos conhecer a palavra de Deus, nós podemos abraçar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas esta igreja está se transformando também numa igreja palco, onde as pessoas buscam shows, onde as pessoas querem ajuntamentos enormes, onde multidões se aglomeram em praça pública e onde cantores e pregadores são tratados como verdadeiros atores de cinema. Nós estamos assistindo espetáculos grandiosos, grandiloquentes, onde há muito ajuntamento e pouco quebrantamento, onde multidões celebram, mas muitas vezes sem o devido reconhecimento da santidade de Deus, da reverência que Deus merece, e transformando o culto divino em espetáculo, transformando muitas vezes os templos em palcos e transformando muitas vezes a liturgia do culto num verdadeiro cenário de show. Nós estamos vivendo o pecado da tietagem evangélica e do culto à personalidade em muitos redutos evangélicos, onde cantores e pregadores recebem gordos cachês para fazerem os seus shows, transformando de fato o evangelho num produto e transformando o povo e a massa em consumidores. Nós não podemos concordar com estas práticas. Nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar ao cristianismo primitivo, ao cristianismo apostólico. Nós precisamos desesperadamente de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. Eu não sei se você percebe essas mesmas coisas. Eu não sei se você se aflige com essas coisas. Eu tenho percorrido o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E eu tenho visto com muita tristeza e dor esse desvio galopante, rápido, célere da igreja chamada evangélica brasileira para uma apostasia, num abandono do verdadeiro evangelho, para abraçar um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que ele, ou mesmo um anjo, viesse pregando outro evangelho que não aquele anunciado pelos apóstolos e por ele mesmo Paulo, deveria ser anátema. Deixa eu dizer algo extremamente grave para você. Estamos vivendo um tempo de perigo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas são analfabetas da Bíblia e rasas espiritualmente. Estamos vivendo uma época em que temos um cristianismo no Brasil de 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade, onde as pessoas entram para as igrejas, mas a vida não muda, onde o evangelho cresce, ou melhor, as igrejas chamadas evangélicas multiplicam-se e crescem, e os ufanistas chegam a dizer que dentro de algumas décadas teremos maioria esmagadora de evangélicos nesta nação. Mas a tessitura moral do país não muda, onde as pessoas entram para a igreja, mas não entram para o evangelho. Nós precisamos repensar estas práticas, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos do antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho puro e simples anunciado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Se você quer voltar ao antigo evangelho, buscando uma reforma e um reavivamento para a sua vida, eu quero convocar você para orar conosco pela Igreja Evangélica Brasileira, a orar para um reavivamento, para que Deus restaure a nossa sorte, para que Deus faça o deserto florescer,
para que aqueles que estão perdidos sejam salvos, aqueles que estão desviados voltem ao caminho, para que nós possamos voltar à prática das primeiras obras e voltar ao primeiro amor, para experimentarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo neste momento. Deus querido, a tua palavra diz que só existe um evangelho. O evangelho da verdade, o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela fé em Cristo, o evangelho apostólico, o evangelho proclamado pelo Senhor Jesus. Não permita, ó Deus, que jamais nos desviemos desta verdade, que jamais sejamos seduzidos por falsas doutrinas, por falsos mestres, que jamais busquemos glórias humanas ou vantagens humanas, que nós nos voltemos para Ti de todo o nosso coração, que nós nos voltemos para o verdadeiro evangelho de todo o nosso coração, para sermos transformados por Ele e para o proclamarmos a toda a nação brasileira. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 8, o reverendo Hernandes abordou o desvio da verdadeira doutrina, onde as igrejas se entregam a um outro evangelho, um evangelho diferente, que na verdade não é o evangelho, ou melhor, é um falso evangelho. Mostrou que hoje há muitas igrejas correndo para o pragmatismo, buscando não a verdade, mas o que funciona. Demonstrou que muitas igrejas estão se transformando em mercado, onde o que importa é agradar o gosto da freguesia. Mostrou ainda que outras igrejas estão se transformando numa empresa, onde o valor é o lucro. Outras ainda transformam o culto num palco, onde a adoração passou a ser um show e pastores e cantores são tratados como astros de cinema. Finalmente, mostrou que precisamos nos voltar para as Escrituras. Precisamos de uma nova reforma, de um avivamento bíblico. Sincretismo, o abandono do verdadeiro evangelho. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em CD como em DVD para edificação sua, de sua família, de seu amigo ou amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira também pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir a mensagem de hoje, como todas as outras 238 mensagens que aqui já foram ao ar e que estão à sua inteira disposição, inteiramente grátis para a sua edificação, de sua família, de seus amigos. Para tanto, divulgue o nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça um depósito para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Neste domingo, você e toda a sua família, sua esposa, seus filhos, eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site tem lá, localize uma igreja. Você coloca ali a sua cidade e verifica a IPB mais próxima da sua casa. Participe com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino aí por volta das 9 horas e do culto vespertino às 18 horas. O culto verdadeiro, esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. E agora também pela internet, pelo nosso site www.verdadevida.com.br. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.